Fala galera, bem-vindos a mais um Triplo F. Finalmente aconteceu. Finalmente, depois de 5 finais de semana na liderança, o Rei de Wakanda, o Pantera Negra, finalmente foi destronado. E o filme que conseguiu derrubar essa sequência incrível de números, essa sequência incrível de pequenas quedas que o Pantera Negra teve, foi o novo filme do Pacific Rim, Uprising, no Brasil chamado de Círculo de Fogo 2. E eu dei uma pesquisada rápida e não consegui encontrar nenhuma outra ocasião onde um filme estrelado por um negro foi substituído por outro filme também estrelado por um ator negro. Eu não estou dizendo que nunca aconteceu, que é algo inédito de acontecer na história do cinema, mas é um fato que é raro de acontecer. O Círculo de Fogo 2 chegou fazendo 28 milhões de dólares, o que é um pouquinho abaixo do que o filme original dirigido pelo Guillermo del Toro fez. O primeiro filme fez 37 milhões de dólares e esse filme é dirigido pelo Steven S. The Knight, que é um diretor majoritariamente conhecido pela televisão. Ele fez algumas obras de televisão bem interessantes, mas, a meu ver, eu não tinha tanto interesse assim em assistir uma sequência do filme se ele não fosse dirigido pelo Guillermo del Toro. Eu acredito que isso pode sim ter afetado um pouquinho a bilheteria, essa diferença da abertura, e eu acho que também a receptividade da crítica e a receptividade baixa do público não ajudaram muito essa performance nesse primeiro final de semana. O filme teve um orçamento enorme de 150 milhões de dólares, o que eu acho demais para a expectativa que o filme está gerando. Não é um filme que muitas pessoas estavam pedindo. Eu mesmo, como eu falei, adorei o primeiro filme, mas eu não queria um segundo filme se ele não fosse dirigido pelo Guillermo del Toro. Mas o ponto mais importante para esse filme não é o mercado americano, e sim o mercado internacional. O outro filme foi longe de um grande sucesso nos Estados Unidos e ele conseguiu garantir uma sequência porque ele teve performances boas em países como a China, onde o filme fez 111 milhões de dólares. E agora parece que isso vai se repetir. O filme fez 65 milhões de dólares no primeiro final de semana na China, o que é um resultado muito bom por lá e bem acima do que o primeiro filme fez nos 3 primeiros dias. E mundialmente o filme já atinge 150 milhões de dólares na bilheteria mundial, ou seja, já cobriu o seu orçamento, já fez 150 milhões, o que geralmente funciona quase que como uma regra. Se o filme bater na primeira ou na segunda semana o seu orçamento, geralmente ele consegue ser lucrativo no decorrer das próximas semanas. E se o filme conseguir um multiplicador de 3, ou seja, fazer 3 vezes o que fez no final de semana de abertura, o filme tem chance de fazer 450 milhões de dólares, o que seria um resultado muito positivo. Eu não acho que o filme vai chegar a tanto assim, eu acho que ele vai ficar na faixa de 380 a 400 milhões. Mas, de qualquer forma, agora já é esperado que o filme vá ser lucrativo para a Universal. Na segunda posição, o Rei de Wakanda finalmente foi destronado. Como eu falei, o filme fez mais 17 milhões de dólares e caiu menos de 35% novamente. Pelo terceiro final de semana seguido, as quedas ficam na faixa de 35%, o que é um resultado brilhante. Nas 5 quedas que o filme teve até agora, nenhuma delas foi acima de 50%, o que é algo bem raro da gente ver ultimamente. E esses 17 milhões no sexto final de semana são o quarto melhor resultado da história, ficando atrás novamente de Avatar, Titanic e Frozen. E essas pequenas quedas são tão raras a ponto do filme ter ultrapassado esse final de semana o último filme da saga Star Wars, Os Últimos Jedi. Isso não parece ser grande coisa porque o filme não teve aquela performance que todo mundo esperava, ele não chegou aos 900 milhões que o filme antecessor dele teve, mas é um fato extremamente positivo porque o filme entrou com isso no top 5 das maiores bilheterias de todos os tempos em território americano, e o filme está agora atrás somente de Jurassic Park, que tem 652 milhões de dólares, de Titanic, que tem 659 milhões de dólares, de Avatar, com incríveis 760 milhões, e muito distante dos quase inalcançáveis 963 milhões de dólares que Star Wars: O Despertar da Força teve. Mas olhando esses números, já é bem fácil da gente imaginar que o filme do Pantera Negra vai ultrapassar nas próximas semanas tanto o Titanic quanto o Jurassic World. E além disso, para entrar no top 5, o filme ultrapassou também o primeiro filme do Vingadores, se tornando não só o maior filme do MCU, como o maior resultado de todos os tempos para um filme de super-herói em solo americano. No mercado internacional, o caso é um pouco diferente. O filme ainda não entrou no top 10, ainda não é uma das 10 maiores bilheterias de todos os tempos, mas ultrapassou 2 filmes enormes lançados nos últimos anos, que foram A Bela e a Fera e o Velozes e Furiosos 8. E mesmo com os filmes de herói dominando as bilheterias ao redor do mundo nos últimos anos, é somente a 4ª vez que um filme de super-herói lidera o ano em que ele foi lançado. O Pantera Negra está dominando agora o ano de 2018, e a gente viu esse fato somente acontecer outras 3 vezes. Quando o Cavaleiro das Trevas liderou em 2008,
quando Vingadores liderou em 2012 e quando Guerra Civil liderou em 2016. Esse é um dado que pra mim foi bem surpreendente, a gente vê que com todo esse histórico de filmes de super-herói, somente 3 outras vezes os filmes de super-herói lideraram as bilheterias do seu respectivo ano. Esse ano a gente não sabe se o Pantera Negra vai ser o maior filme, afinal a gente tem um lançamento de outro grande filme da Marvel, que é o filme dos Vingadores, Guerra Infinita, que pode muito bem ficar bem na frente do Pantera Negra, mas eu acho que vai ser mais concorrido do que muita gente espera. E além disso, agora o filme está oficialmente atrás somente dos 2 filmes do Vingadores. Ele ultrapassou essa semana não só o Guerra Civil, mas também o Homem de Ferro 3. E a China, como eu já esperava, vai ser o maior impedimento para o filme chegar a um número realmente incrível, maior ainda do que ele já atingiu, porque, como eu já disse, a Era de Ultron fez 240 milhões de dólares na China, enquanto Pantera Negra dificilmente vai passar de 110 a 120. Se o filme conseguisse esses 120 milhões extras, ele faria um resultado ainda mais absurdo. E agora indo pro resto do Top 5, na terceira posição ficou o filme cristão I Can Only Imagine, que fez mais 13,8 milhões de dólares, caindo bem pouco, caindo somente 19% do primeiro final de semana para o segundo, e o filme já soma 38 milhões de dólares somente em solo americano, com um orçamento baixíssimo de 7 milhões. E na quarta posição ficou o filme Sherlock Gnomes, que é um filme de gnomo com a história do Sherlock Holmes, eu não entendi exatamente o que é, e o filme é uma sequência do filme Gnomeo and Juliet, que trabalha essa temática de pegar clássicos e transformar os personagens em gnomos. E para surpresa de todas, o filme que saiu em 2011 fez 25 milhões de dólares na estreia, enquanto o filme que saiu nesse final de semana fez somente 10. Quem diria que um clássico como esse não conseguiu atrair tanto público assim? E fechando o Top 5, Tomb Raider caiu incríveis 60% quase, e teve uma segunda final de semana com uma performance terrível de somente 10 milhões de dólares. O filme está sendo um fracasso nos Estados Unidos, mas o resultado ao redor do mundo é outro. O filme já soma 211 milhões de dólares, o que é um resultado positivo se a gente considerar que o filme custou 90. A Warner dificilmente vai perder dinheiro com esse filme, porque geralmente tem aquela regra de que o filme tem que fazer o dobro do orçamento para conseguir o seu dinheiro de volta e começar a dar lucro. O filme está somente no seu segundo final de semana, então ainda tem grandes chances do filme conseguir uma performance boa no decorrer das próximas semanas. E se a gente comparar com o primeiro filme da Lara Croft, que foi um sucesso maior nos Estados Unidos, o filme fez somente 274 milhões de dólares ao redor do mundo e tinha custado 115 milhões. Então esse filme, estrelando Alicia Vikander, está sendo mais lucrativo do que o seu antecessor. E por isso eu acho que existe sim a possibilidade da gente ver uma sequência diferente do que tem muita gente falando por aí. Então galera, o que vocês acharam da performance do Círculo de Fogo 2? O que vocês acharam dos resultados novos do Pantera Negra? A que ponto vocês acham que o filme vai chegar? Diga nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve. E se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e não deixe de assistir também esses outros vídeos baseados em filmes de super-herói.